Saudações, aqui quem vos fala é Bruno, eu sou professor de História e estou aqui para dar mais uma aula de História sobre o Egito Antigo, dessa vez dando continuidade à temática do que a gente parou no Médio Império Egípcio, né? No fim do segundo Médio Império Egípcio. Agora a gente vai continuar e vai falar do terceiro e último Império Egípcio, que é quando os egípcios são invadidos pelos persas. Então, como é que vai se dar esse processo? Passar a tela aqui. Como é que vai se dar esse processo? A gente parou na invasão dos Hicsos, lembram? Os Hicsos, eles vão conseguir invadir o Egito porque os Hicsos tinham cavalos, carros de guerra, ferramentas que os egípcios não dominavam. Então, vamos lembrar aqui no mapinha, bem rapidinho, recapitulação. Eles vão dominar, ó, toda essa região aqui, ó, da amarelinha para cima do Egito. O que é que sobra para os egípcios? Essa parte aqui, ó, de baixo. Então, pela primeira vez, desde que o Império Egípcio foi formado, você tem uma ultrafragmentação de novo entre Alto e Baixo Império Egípcio, entre Alto Egito e Baixo Egito, só que dessa vez com o Baixo Egito dominado por um governo estrangeiro, de povos semíticos. Isso porque os Hicsos, é importante lembrar, eles também têm origem semítica, tal como os hebreus, judeus, árabes, etc. Então, por que os Hicsos conseguem dominar? Porque os Hicsos são um povo pastoril que dominavam cavalos e tinham ferramentas, por exemplo, de engenharia, que desenvolviam carros de guerra para a utilização desses cavalos domesticados, do qual eles dominavam essa domesticação de cavalos de uma forma que os egípcios não dominavam. Eles vão dominar o norte do Egito. Aqui estão algumas representações, ó, dos Hicsos invadindo. Então eles vão dominar esse território e os egípcios vão ter o território fragmentado. Esse período de ocupação dos Hicsos vai durar de 1750 a.C. a 1580, ou seja, quase 200 anos, mais ou menos. Quase 200 anos de ocupação. Esses quase 200 anos de ocupação, aqui mais algumas representações, ó, um outro combate de Hicso e egípcio. Esses quase 200 anos de ocupação vai ter fim com o seguinte: os egípcios, eles vão ser um povo muito resiliente, eles vão assimilar as ferramentas dos Hicsos, eles vão aprender a domesticar cavalos, eles vão aprender como construir de forma eficaz aquele carro de guerra que os Hicsos usavam com tanta eficácia, e a partir disso eles vão escorraçar os Hicsos. Mostrar algumas gravuras aqui para vocês. Essa é uma gravura bem antiga, mas que representa, ó, a retomada do Baixo Egito, aqui, ó, do Baixo Egito, que fica ao norte, se puderem ver aqui no mapa, ao norte, e aqui os Hicsos, ó, sendo escorraçados para a Palestina. Apesar da baixa resolução, eu acho que dá para entender essa imagem. Aqui é uma representação de egípcios assimilando tecnologias dos Hicsos. O carro de guerra, o cavalo, e talvez até aperfeiçoando essa tecnologia. Então, eles vão retomar o delta do Nilo e decidir o seguinte: além de retomar o delta, por que a gente não expande o território? Mas antes de falar dessa expansão do território egípcio, mostrar mais algumas outras gravuras. Ó. Isso aqui é um combate pela vestimenta. Pela vestimenta, me parece que aqui é um guerreiro egípcio, esse aqui, e esse aqui, ó, também é um guerreiro egípcio, contra Hicsos, que estão invadindo. Aqui é outra cena deles escorraçando os Hicsos, ó, os egípcios aqui, ó, com toda a moral do mundo, em cima da pedra, e aqui uma multidão de Hicsos saindo do Egito com a mão na frente e outra atrás. Esse é o período em que, como eu falei, eles vão assimilar a tecnologia dos Hicsos e vão, além de expulsar os Hicsos, como eu falei, para a Palestina, para o Oriente Médio, eles dominam de volta o delta, recuperam o delta, expulsam os Hicsos para a região da Palestina, mas eles decidem por que a gente não expande o território
para além do que existe nas cidades egípcias. Porque a gente não manda a gente lá para o Oriente Médio, de onde os Hyksos vieram, lá na região da Palestina. Por que a gente não manda a gente lá para o sul, na região da Núbia, onde a gente pegou ouro antes? Então, eles vão expandir o território para comparar o território da expansão do Egito. Isso é o Egito antes. Ó. O Egito antes era esta tripinha aqui. Ó. Essa tripinha. Esse filete de terra na margem do rio e o delta do Nilo. Isso é o território egípcio até então, quando eles recuperam o território que foi tomado dos Hyksos. Mas olha como fica o território. Tá vendo que aqui é o delta? Daqui do delta, ó, eles vêm aqui para cima. Ó. Palestina, Canaã, Síria, Sicília. Eles vão tomando toda essa região aqui, ó, até perto da Mesopotâmia, que na época tinha o Império dos Assírios na Mesopotâmia. Eles vão expandindo até lá. E ao sul, ó, o Egito era mais ou menos até aqui, ó. Era delta aqui em cima e o Alto Egito até aqui. Ou seja, o território egípcio era mais ou menos isso. Expandiu para cá, para o Oriente Médio, para a Palestina, e expandiu para o sul, para cá. Essa região do sul, na época, viviam aqueles povos negros que formam o que a gente conhece hoje como o Império de Kush, ou Império Núbio. Então, eles invadem tanto o norte, os povos semíticos, o Oriente Médio, quanto invade o sul, os povos subsaarianos, que dão origem ao Império de Kush. Essa invasão vai fazer com que o Egito tenha talvez a sua maior extensão territorial. Aqui é uma outra representação, ó, também do território do Império Egípcio, contando com o território do deserto, né? Que eles não tinham lá um grande domínio e preocupação com esse território. Mas representa também, porque às vezes havia alguma vila, cidade, sobretudo na região da Núbia, onde o deserto vai deixando um pouco de ser deserto, vai se misturando, né, os biomas. Então, tendo ciência que o novo Império Egípcio vai se expandindo, a gente sabe que ele vai se expandir, guardem isso na memória, a gente sabe que eles vão se expandir lá para o Oriente Médio, perto dos Assírios, e ao sul para a Núbia. Aí a gente passa para o próximo ponto. Guarde isso na memória, porque isso vai voltar mais à frente. Outros acontecimentos importantes do novo e último Império Egípcio é a reforma religiosa, que vai ser promovida pelo Akhenaton. O faraó Akhenaton, que tem esse nome porque o nome dele antes provavelmente era Akhenamon, então ele muda o nome dele a Akhenaton porque ele faz uma reforma religiosa. Ele muda a crença focada no deus Amon, que também foi unificado o culto com Amon-Ra, que era o centro desse panteão egípcio, de vários deuses, mas centrado em Amon-Ra. Ele muda esse centro de culto em Amon para o deus Aton. Esse culto a Aton agora vai ser em um Deus único, porque Aton é o Deus único de todas as coisas. Ele não é somente o Deus Sol frente a outros deuses. Ele é o Deus Sol único, é o Deus Sol e o Deus de todas as outras coisas. É uma reforma que tenta implementar o monoteísmo no Egito Antigo. Ao implementar essa reforma, sabe-se que também houve não só razões religiosas, que pode até ter tido, mas sabe-se que é muito claro que as principais razões eram políticas. Era uma rixa que havia do faraó Akhenaton com os sacerdotes. Ele queria reduzir o poder político dos sacerdotes. Então, como é que você reduzia o poder político dos sacerdotes? Você mudava a crença nos deuses, colocava Aton como um deus monoteísta, e esse Deus monoteísta, no caso, a crença monoteísta em um Deus único, essa crença em um Deus do monoteísmo faz com que ele próprio, o faraó, seja
o grande e principal elo de ligação dos súditos com o divino, com esse Deus, tentando excluir ou diminuir o poder da casta sacerdotal. Ele próprio se coloca como o maior representante sacerdotal e não só político, administrativo, mas também religioso. Ele também é o, digamos, o sacerdote máximo ligado a esse Deus, para reduzir o poder dos demais sacerdotes. Então, ao fazer isso, além de mudar, além de você trazer uma reforma teológica, uma reforma religiosa na estrutura do Egito, você também traz uma reforma política, porque o que você quer com isso? Reduzir o poder dos sacerdotes. Essa reforma ela vai ser implementada, mas posteriormente no mandato do seu filho, que é Tutacatum, ele é Akhenaton, o filho Tutacatum, vai por fim a reforma, volta a se cultuar o deus Amon, apaga da história esse culto a Aton. Então Tutacatum muda o seu nome para Tutankhamon ou Tutankhamon, porque agora ele passa a ser de fato agora um representante, uma ligação ou um descendente do deus Amon e não mais Aton. Então, para isso é necessário você modificar o nome de novo. E a partir disso, por que há essa contra-reforma? Você tem a primeira reforma religiosa, que é para instituir o monoteísmo. E por que há essa contra-reforma? Porque Tutacatum, que vira Tutankhamon, ele se reconcilia com os sacerdotes. A família real dos faraós tinha brigado com os sacerdotes, com a casta dos sacerdotes, mas Tutankhamon ele reconcilia com a casta sacerdotal. E a partir daí, depois disso, isso é um fato importante, mas agora vamos para outro assunto, que é o fim do Império Egípcio. Que vai ser mais ou menos em 1085 a 525 a.C. O declínio do Império Egípcio ele vai ter o seu ápice, né? Ele vai ser o seu fim definitivo em 525 a.C. com a invasão persa. Mas esse declínio de poder, do poder do imperador, ele já começa a decair a partir de 1085. Mas o que é que vai acontecer dentro desse período, entre 1085 a.C. até 525? Você vai ter um declínio gradual do poder do imperador, mas lembra que eu falei, e agora vamos retomar aquele ponto, lembra que eu falei que você teve uma invasão do Egito para expandir o território egípcio lá para o Oriente Médio? Além de você ter o declínio do poder do imperador, vou botar aqui no mapa, além de você ter um declínio do poder do imperador, você tem aqui, ó, o Egito está invadindo e está chegando aqui, ó, muito perto da Mesopotâmia. Quem é que tinha na época aqui, ó? A Assíria. Na Mesopotâmia tinham vários povos, jacadianos, sumérios, babilônicos, mas também tinha os assírios. Os assírios eles estavam tentando criar um império também, ou seja, dominar outras cidades, outras civilizações. E no mesmo período em que os egípcios estavam se expandindo e estava no seu ápice aqui territorial, o próximo do seu ápice territorial, mais ou menos ali em 700 a.C., estava ocorrendo o declínio do poder do império e a expansão dos assírios. Então, os assírios que estão aqui, ó, eles vão contra-atacar, vão invadir, expandir, tomando esses territórios que os egípcios antes haviam dominado. Então, os assírios começam a invadir, dominando por aqui, ó, essa região aqui da Palestina, Canaã, e vão invadir até o norte do Egito. Os assírios vão invadindo, até que eles têm uma breve recuperação. 100 anos depois, a invasão começa em 700 a.C. Então eles vão invadindo aos poucos. Em 600 a.C., eles acabam com essa invasão. Eles repelem os assírios. Então eles têm uma breve recuperação, o Império Egípcio volta, mas não volta com aquele poderio todo. Essa recuperação só dura entre 600 a 525, ou seja, 75 anos de recuperação, que é um tempo muito curto comparado à história do Egito. Então, o que é que acontece nessa breve recuperação? Os assírios invadem, eles expulsam os assírios, se recuperam por 75 anos, mas aí 525 a.C. vem a tampa do caixão.
Então acontece a Batalha de Pelúsio, que é quando os persas invadem. Então aqui está uma representação, ó, dos persas. Aqui é uma representação mais próxima, assim, mais próxima do que eram as representações dos persas na época, do que era o rei Camsés II. Esse é o rei persa. Aqui é uma representação mais moderna, né, desse mesmo rei persa, Camsés II. Camsés II, ele vai invadir o Egito nesse período aqui, ó, como eu falei, em 525 a.C. E em 525 a.C., ele vai vencer e dominar, subordinar o faraó, vai subordinar, na verdade, todo o território egípcio a partir do domínio da capital, que na época era governado pelo faraó Psamético III. Então, Camsés II vai vencer Psamético III, e a partir disso, o Egito ele deixa de ser um território autogovernado. Ele deixa de ser um império, ele passa a ser um território subordinado que é governado pelos persas. Então, quem é que vai dizer quem é que vai mandar na estrutura militar que domina no Egito? Os persas. Para quem os egípcios vão pagar impostos e tributos? Os persas. Então, você vai ter agora um domínio. Você não paga o tributo para o faraó. Quem organiza os militares e subordina a força armada no território não é o faraó. Não é alguém do Egito, do próprio Egito. É alguém estrangeiro. Desde então, desde o domínio persa, então o Egito ele sempre passou a ser um território de dominação estrangeira. Então, em toda a história, vai ser um domínio greco-macedônico, ou seja, o Império Macedônico de Alexandre o Grande vai dominar o Egito depois dos persas. Depois dos persas, você vai ter o Império Romano, ou perdão, depois dos macedônicos, você vai ter o Império Romano, porque Alexandre o Grande, inclusive, não vai deixar descendente. Aí vai ter cada pedacinho do Império Macedônico, e o Egito é um desses pedaços, vai ficar um para um primo distante, um para um general, um para um general macedônico. Vai se dividir. Então, dessa divisão, depois o Império Romano vem, se acende, se expande e tira o domínio macedônico de lá. Depois do Império Romano, passa para o domínio bizantino, que é uma espécie de continuidade do Império Romano no Oriente. Depois do domínio bizantino, na Idade Média, passa para ser domínio dos povos árabes, depois passa a ser domínio dos otomanos, que são os turcos, depois passa a ser domínio dos ingleses. O Egito, ele desde a batalha, é isso que eu quero dizer para vocês, desde essa batalha aí do Pelúsio, em 525 a.C., até o século XX, ou seja, século passado, aproximadamente aí coisa de entre 60 e 80 anos, vai ser um território dominado por estrangeiros, colonizado, dominado por potências estranhas de fora. Sabe quando é que o Egito vai ser independente? Depois da Segunda Guerra Mundial. Depois disso é que a gente vai ter um Egito independente. E antes disso, não tem Egito independente. Você tem o Egito dominado pelos persas, macedônicos, romanos e assim sucessivamente. Inclusive, uma curiosidade aqui sobre a Batalha do Pelúsio. Fala-se, eu acho que eu não tenho gravado, tenho sim. Fala-se, diz a lenda, que foi uma batalha que foi vencida por conta dos gatos, porque os egípcios consideravam os gatos um animal sagrado. Então, houve uma orientação do rei Camsés II de pintar gatos, gravuras de gatos, nos escudos e de colocar gatos na linha de frente da batalha. E os egípcios teriam titubeado, vacilado, ficado com receio de arremessar lanças, flechas, com medo de atingir os gatos, ou até de atingir o símbolo dos gatos que estavam nos escudos dos persas. Então conta-se que isso foi uma das coisas, até onde isso é verdade eu não sei, mas conta-se que isso foi um dos fatos curiosos que fez a batalha de Pelúsio ser bem sucedida para o lado persa. Enfim, aqui uma representação dessa batalha. Tá vendo aqui, ó, os gatinhos na linha de frente. E eu não sei se dá para ver, mas aqui, ó, é um gato desenhado no escudo.
pessoal começou a desenhar gato aqui, ó, no escudo. São persas invadindo, aqui são egípcios. Agora egípcios, ó, cavalgando com cavalos, etc, como aprenderam com os ixos, né? Mas não adiantou ter o cavalo se você acaba titubeando por conta dos gatinhos. Deixa eu ver se tem mais gravuras aqui. Tem não. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e que esse vídeo seja útil para vocês nos seus estudos, pesquisa, para fazer um teste, uma prova. E é isso. Até breve.